bem, vamos aproveitando aí os estaduais, logo as decisões, né, de todos os estaduais aí do Brasil. Vamos aproveitar então uma polêmica que envolve o Campeonato Paulista. Afinal de contas, o São Paulo caiu ou não caiu no Campeonato Paulista? Bom, vamos lá, a questão é a seguinte, já vou dar um spoiler e que spoiler, hein? A questão do Paulistão, se o São Paulo caiu ou não no Paulista de 90, barali, baralá, mas como que caiu em 91 foi campeão, já vou dizer para você o spoiler, que é o seguinte, essa é uma das histórias igual 87. Se você não viu, vai aí no nosso, mexe aí, fuça aí no nosso canal aqui no 3 na tela, que vai estar lá a polêmica de 87 e você vai entender. Poderia até usar a expressão várzea, mas seria uma ofensa à várzea, que é muito bem organizada, né? Então vamos tentar e começar a entender essas questões aí de 90. O São Paulo caiu ou não caiu? Aí é o seguinte, vamos então para o começo da história, né? Em 1990, o Campeonato Paulista ele estava muito, digamos, recheado. Era um campeonato muito inchado, porque recebia time lá, e o cara lá falava, tem esses votos aqui, então politicamente é bom, vem, pode vir, cai ninguém, vem. Aí o que aconteceu? Em 1990, a gente chega para um Paulistão, Campeonato Paulista, muito inchado, 24 clubes. Então, tiveram a ideia de fazer o seguinte, bom, beleza, nós temos 24 dá para dividir por 2, então vamos colocar dois grupos, grupo 1 e grupo 2, 12 times aqui, 12 times ali, beleza? Então como é que a gente vai fazer essa divisão? Bom, no grupo 1, vamos colocar os melhores times, que inclusive estavam todos os grandes ali, beleza? Ok. No grupo 2, a gente coloca os piores times. Então a gente consegue fechar assim, grupo 1, grupo 2, 12 para lá, 12 para cá. Beleza? Então como é que ficou? Como havia essa diferença muito clara das divisões do grupo 1 para o grupo 2, que no grupo 1 a gente tinha, já era uma espécie ali de série A e série B, né? Que a gente tinha os melhores no grupo 1. Então, para não deixar essa conta igual, classifica 6 de um lado e 6 de outro, como no grupo 1 tinha os melhores times, eles deram uma desbalanceada. Classificavam então para a próxima fase de 90, 7 do grupo 1 e 5 do grupo 2, ao invés de ser 6 e 6, não, botaram 7 e 5, beleza. Acontece que nesses 7 e 5 para lá, 7 para cá, 5 para cá, o São Paulo não se classificou. Classificava 7 da onde o São Paulo estava e o São Paulo não se classificou. Teve ainda assim uma repescagem e ainda assim na repescagem o São Paulo também não conseguiu a sua classificação. Tanto é que em 90, nem Palmeiras, nem Santos, nem Corinthians teve até uma final que foi a grande final do interior, Novo Horizontino contra Bragantino campeão paulista. 1990, check. Aí nós vamos então para 1991. O que acontece em 91? Bom, tá muito inchado, Vamos dar uma desinchada? Vamos dar, tá muito time, vamos dar uma aliviada nisso aí? Vamos. Então, o que eles fizeram? O que a federação fez? Vamos dar uma enxugada nisso aí. Então, dividiram em dois grupos, grupo verde e grupo amarelo, como se fosse anteriormente, grupo 1 e grupo 2. E o grupo verde, esse grupo 1, teria os melhores times, mas obedecendo o que houve em 90 e não por camisa, por 9, obedecendo o ranqueamento. Então botaram os 14 melhores, que foram em 90, no grupo 1, grupo verde. E o grupo 2, esse é um grupo secundário,
aí como se fosse uma segunda divisão. O grupo amarelo aí acabou colocando os 10 piores de acordo com o campeonato anterior. Aí é que tá. E além, né, para ficar 14 de um lado e 14 do outro, vieram 4 times da segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí é que começa. Por que aí é que começa? Porque ficou muito claro, o grupo verde, o grupo 1, os melhores, o grupo amarelo, o grupo 2, os piores de acordo com o campeonato de 1990. E o São Paulo, no ano de 1990, fez o seu pior paulista da história. De 24 clubes no ranqueamento geral, na classificação geral, em termos de pontuações, de 24 clubes, o São Paulo foi o 15º colocado. Nem pela repescagem o São Paulo conseguiu chegar adiante. Então você foi o 15º de 24, ou seja, você foi para esse grupo secundário. O São Paulo foi para o grupo amarelo, porque no grupo verde, o grupo 1, pegaram os 14 melhores. E o São Paulo ficou na classificação geral na 15ª colocação. E aí, o que acontece então nessa... Tô indo bem, né? O que aconteceu então? 21 de junho de 1990, a Folha de São Paulo, publica a grande manchete que a gente vê vários prints até hoje. O São Paulo vai jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista. É aí que começa. A partir daí, se vendeu a ideia que o São Paulo de fato jogaria a segunda divisão, e nós temos até caso do Zete, do Raí, todo mundo falando, não, nós vamos encarar a segunda divisão, o Tele Santana, não, eu chego no São Paulo na segunda divisão, enfim, vários e vários famosos, começaram não, sim, estamos na segunda divisão. Foi através dessa manchete da Folha. E aí então a gente tem Tele Santana, Raiz, Zete, um monte de gente. Não, vamos jogar a segunda divisão. Só que o que aconteceu? Como assim vocês jogaram a segunda divisão de 1991, se em 1991 o São Paulo foi campeão paulista? O Santos hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Santos for campeão da Série B, ele vai ser o campeão da Série B. Ele não vai ser o campeão da Série A do Brasileiro. Oxe, o campeão hoje da Série A2 do Paulista, ele não é o campeão da Série A1. Então, o que aconteceu? Bom, vamos então para o regulamento. No regulamento do Campeonato Paulista de 1990, não previa descenso, não previa rebaixamento. Criaram o grupo amarelo para tentar descer alguns times e deixar o Campeonato Paulista com menos equipes, já que estava bem lotado, né? Estava bem inchado, estava igual ônibus aí, né? Igual transporte público no Brasil, tá? Não cabia mais nada. Mas espera aí, então São Paulo ele foi para o grupo amarelo, o grupo 2, o grupo secundário. E ainda assim, nesse grupo, ele foi campeão paulista. Sim, porque ele ficou entre os primeiros do grupo amarelo, enfrentou lá o pessoal do grupo verde, foi indo. No final, Corinthians e São Paulo ganha de 3-0 primeiro jogo, segundo jogo 0-0, São Paulo campeão paulista. No regulamento não previa rebaixamento, mas também não previa que o pessoal do grupo amarelo poderia ser campeão. Tanto é que em meio à competição houve um comitê lá das equipes e todas as equipes envolvidas numa votação então concordaram do grupo amarelo disputar as fases finais. Moral da história: sim, na teoria, vamos na teoria? Vamos abrir lá o caderno, a apostila. Opa, tô lendo aqui, ó. Campeonato, regulamento, barali, baralá, o regulamento, o campeonato não prevê rebaixamento. Vamos para o exercício, vamos para a prática. Na prática, o São Paulo caiu. Na prática, o São Paulo jogou como clube rebaixado no Paulista, vindo de 90 para 91. Então, assim, na prática foi uma coisa, mas a teoria lá, ó, tá aqui, não caiu. Mas, enfim, era uma coisa meio 87, como eu já dei o spoiler no início do vídeo.
Essa confusão elas têm até hoje e vai continuar como várias e várias coisas. Ah, Palmeiras tem Mundial, não tem. Ah, isso aqui é campeão de 87. Isso aí vai continuar, vai virar sendo as discussões de bares preferidas dos torcedores e não vão chegar a lugar nenhum. Para você ter uma noção, um jornalista conceituado São Paulino, o Flávio Prado, fala: o São Paulo caiu. O São Paulo jogou contra times da segunda divisão no campeonato, no grupo amarelo. Tanto é que tem gente do grupo amarelo que o São Paulo enfrentou que nunca jogou a Série A1, né? Só que os melhores da série, os melhores do grupo amarelo foram e disputaram as fases finais. Então, um jornalista São Paulino, Flávio Prado, conceituadíssimo no Brasil, fala: São Paulo caiu. Outros, por exemplo, como o corintiano Celso Zelt, como o Mauro Betting, palmeirense, dois grandes jornalistas, dos melhores aí do Brasil, eles falam: o São Paulo não caiu. É uma coisa meio maluca, né? Então, assim, vamos lá na frieza no regulamento. Não tem rebaixado, mas na prática jogou como rebaixado. Aí, no meio do campeonato, beleza, os times então estão no grupo amarelo, o grupo mais fraco pode... Enfim, vocês entenderam, né? É uma questão igual a 87, esse tem, esse não tem, aí é discussão de bar sem fim. E aí, o que você acha? Dá para resumir tudo isso em uma bagunça gigantesca, como sempre foi o nosso futebol. Estamos falando de 90, 91, já falei da situação aqui de 87 também. Nos dias atuais, adivinha? Nada mudou também, né? Deixe seu comentário aí, o que você acha? Vale muito também a brincadeira dos rivais, né? Então, na teoria uma coisa, na prática outra. Caiu ou não caiu? Vocês tirem aí a própria conclusão de vocês. Mês que vem, mais um vídeo aí para você de alguma polêmica ou de algum outro assunto. Aceito sugestões, hein? Beleza? Ó, não esquece disso aqui, hein? Like. Fui!